presidente. Agradeço, Vossa Excelência, e mais uma vez o saúdo pela produção desse grande relatório, dessa grande sugestão que faz de inovação para o setor. Digo sugestão porque projeto só se torna efetivamente lei depois da aprovação na comissão, nos plenários das duas casas, com a sanção do presidente. E agora, ontem eu fiz uma crítica bastante acentuada a um novo modelo de democracia, que é porque você tem o chamado devido processo legislativo, ele tem o seu exaurimento com a sanção ou com o veto na apreciação do veto. O exaurimento do processo legislativo se dá nisso. Ele nasce a partir de uma sugestão, tramita, sofre mudanças, emendas, é discutido, votado nas duas casas e vai à sanção presidencial. Mas o ambiente da insegurança jurídica no Brasil tem sido tão grande, e isso é um indicador muito negativo para os brasileiros, que você tem uma norma que é fruto desse amplo debate coletivo, plural, do ponto de vista político, mas você tem que esperar por um tempo para ver se o Supremo Tribunal Federal, e muitas das vezes decisão de um único ministro, a desafiar o conjunto dos atores políticos. É uma quadra extremamente lamentável para o Estado democrático de direito. Eu penso que, do mesmo jeito que o parlamento precisa de vez em quando fazer autocrítica, e me perdoem os colegas aqui de eu fazer essa abordagem aqui, eu acho que o judiciário de vez em quando precisa fazer autocrítica também. E o judiciário tem ultimamente desafiado as decisões do legislativo e do poder executivo quando pratica o ato constitucional da sanção ou veto, mais da sanção, tornando leis fruto do devido processo legislativo inválidas, suspensas a partir de decisões monocráticas. Eu não sei em que república do mundo isso acontece. No Brasil, repetidamente, isso tem acontecido. Mais recentemente, aconteceu em cima de um projeto que eu, particularmente, tenho críticas, exerci o meu direito de crítica em relação a ele, que foi em relação ao juiz de garantias. Na Câmara dos Deputados, não sei se o senador veneziano se lembra, na CCJ, quando esse projeto iniciou, a modelagem dele era outra, porque ele estava no conjunto daquelas propostas do ciclo completo de polícia, eu era relator, e a ideia inicial desse projeto era colocar delegado de polícia como juiz de garantias. E eu optei, na época, por fazer um parecer pela inconstitucionalidade, por entender que a judicatura, a magistratura, é fruto de investidura. Você faz concurso de provas e títulos para juiz, e é investido na função de juiz. Você não é alçado à condição de juiz, né? Um delegado de polícia não pode virar juiz simplesmente porque uma lei permitiu a migração. Então, eu fiz um parecer, na época, pela inconstitucionalidade. Depois, a lei foi modificada. Houve uma nova proposta em que o juiz de garantias é um juiz togado. Quem quer ser contra e criticar tem o direito de fazê-lo num parlamento plural como o nosso. Mas uma norma aprovada nas duas casas e sancionada pelo presidente da República tem, numa canetada de um ministro, a sua suspensão total. Não creio ser o melhor dos ambientes dentro do espaço democrático. Isso aconteceu há tempos atrás também em relação a uma outra norma que está suspensa também por uma canetada de um magistrado do Supremo Tribunal Federal contra o conjunto do parlamento brasileiro e a sanção presidencial. A lei que destina os royalties do pré-sal para o conjunto dos estados e municípios brasileiros, em 2013, também, num ato monocrático, teve a sua eficácia suspensa por decisão do Supremo Tribunal Federal. Estou fazendo esse breve registro aqui, até de forma... Não é a praxe desse parlamentar fazer isso, e sobretudo na condição de presidente, mas para dizer que vivemos tempos estranhos no Brasil, onde os poderes da República
Cada um tem o seu papel, cumpre o seu papel, à luz da Constituição. Mas tem alguém se achando acima da Constituição, capaz de reescrevê-la e determinar efeitos que são extrapoladores dos limites constitucionais. Não estou aqui fazendo crítica ao papel do judiciário no controle de constitucionalidade, em sentido amplo, mas de você desafiar decisões do Congresso Nacional com sanção presidencial por decisões monocráticas. É, no mínimo, algo extremamente estranho. Mas esse é um tema para outro momento, para debater com profundidade e espero que haja reflexão de lado a lado. O Brasil agradece. Eu gostaria de... Bom, ao fim das ponderações que fiz em relação ao início dos trabalhos dessa comissão, fazer aqui um chamamento aos nossos pares, que nos engajemos, nos empenhemos ainda mais nesse ano na tarefa de contribuir decisivamente para a construção de um arcabouço legal sólido e duradouro para o processo de aprimoramento da infraestrutura do país. Para além disso, convido a sociedade brasileira para acompanhar nosso trabalho e a participar ativamente desse processo. Documentos recebidos pela comissão, a presidência comunica o recebimento dos seguintes documentos. Aviso 32 GPTCU, Tribunal de Contas da União, que comunica a conclusão do relatório de levantamento de auditoria relativo ao processo de avaliação do procedimento de licenciamento das obras da BR-319, Amazonas-Rondônia. O processo trata de solicitação de fiscalização formulada por esta comissão a partir de requerimento de autoria do senador Eduardo Braga. O TCU acrescenta que, tão logo ocorra a apreciação conclusiva no mencionado processo, no prazo de 90 dias, dará conhecimento da deliberação a esta comissão. Ofício 185 de 2019 da Câmara Municipal de Guaíba, no estado do Rio Grande do Sul, que encaminha moção contrária à revisão por parte da ANEEL das regras que tratam da chamada geração distribuída. Ofício 11 de 2020 da Agência Nacional de Telecomunicações, que comunica a aprovação do novo regulamento de qualidade de serviço de telecomunicações. Ofício 388 de 2019 da Agência Nacional de Energia Elétrica, que, em cumprimento à Lei 13848 de 2019, encaminha o Plano de Gestão Anual para o exercício de 2020. Ofício 1 de 2020 da Agência Nacional de Transportes Aquaviários, que encaminha o Plano de Gestão Anual para 2020. Ofício 78 de 2020 da Agência Nacional de Transportes Terrestres, que encaminha o Plano de Gestão Anual para 2020. Ofício 15 de 2020, MDR, Ministro de Estado do Desenvolvimento Regional, que encaminha cópia do relatório de segurança de barragens de 2018, que se encontra sob análise do Conselho Nacional de Recursos Hídricos. Nos termos da instrução normativa da SGM número 12, de 2019, os documentos já disponíveis para consulta na página da comissão aguardarão eventuais manifestações das senhoras e dos senhores senadores pelo prazo de 15 dias, após o qual serão arquivadas. Ainda nos termos da supracitada instrução normativa, comunico o arquivamento dos avisos 751 e 902 do Tribunal de Contas da União e do ofício 4008/2019 da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Por fim, observo que os seguintes documentos autuados e encaminhados para análise prévia da consultoria legislativa retornaram sem ressalvas, razão pela qual ficarão disponíveis para consulta na comissão pelo prazo de 15 dias, após o qual serão enviados ao arquivo. Ofícios OFS 12 de 2019, relatório de acompanhamento do andamento dos empreendimentos e demais ações no âmbito do Programa de Parcerias de Investimento PPI. OFS 14 de 2019, análise de atendimento de metas e resultados na execução do Plano de Negócios e da Estratégia de Longo Prazo da Indústrias Nucleares do Brasil, INB, relativa ao ano de 2018. E ofício número 20 de 2019, análise de atendimento de metas e resultados na execução do Plano de Negócios e da Estratégia de Longo Prazo da Petrobras, relativa ao ano de 2018. Passamos agora aos itens da pauta, agradecendo mais uma vez a presença dos senhores senadores presentes
a reunião desta comissão. Temos um quórum hoje de 18 parlamentares e temos um conjunto de itens aqui. O primeiro item da pauta é de minha relatoria e como ele é um relatório um pouco longo, eu vou solicitar na sequência o senador Jean Paul para presidir aqui, mas eu consultaria dos senadores presentes, tem algum relatório que gostaria de antecipar? Porque eu farei a leitura do relatório com complementação de voto e ele é um pouco extenso. Eu estou fazendo uma deferência aos colegas, que de repente tem outras comissões para participar também. Se quiserem antecipar, eu faria, conduziria dessa maneira. Presidente, Senador Vital. Eu